Bom dia! Aqui estamos, mais esse dia, para ouvir a direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que todos os dias nós enfrentamos uma batalha e nós não conseguiremos suportar sozinhos. É por isso que nós viemos aqui nessa manhã para buscar a orientação de Deus, a palavra a qual Ele vai nos dizer que nós vamos meditar nela o dia inteiro. É através dessa palavra que nós vamos obter a vitória, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada por esse dia que se inicia. E eu peço ao Senhor que o Senhor abra o meu entendimento, assim o entendimento daqueles que querem compreender a Tua palavra, que possamos ter o nosso entendimento esclarecido, entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer para mais este dia, Pai. Revela-nos o Teu querer, a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Romanos. No livro de Romanos, no capítulo 8, e o versículo é o 26. Ele inicia assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajudará as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu e você somos seres carnais, mortais. Porém, a partir do momento em que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos trouxe um selo, Ele nos trouxe um ajudador, Ele nos trouxe um auxiliador, Ele nos trouxe um Espírito que é santo e que Ele nos ajuda, que nós de nós mesmos não somos nada, não podemos nada. Somos seres totalmente limitados, mas o Espírito Santo não. Este Espírito, a qual a palavra fala para nós nessa manhã, ele é um Espírito eterno. E nós o recebemos a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, que nós passamos a andar com Jesus para chegar-se a Deus. Então, Jesus ele nos ensina, né, que ele veio aqui na Terra para ficar um período. E após esse período, ele iria voltar para casa, ele iria voltar para o Pai, para preparar a nossa morada. Mas ele disse que ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria só. Ele disse que quando ele chegasse lá, ele ia pedir ao Pai que enviasse o Consolador para mim e para você. Porque Deus ele conhece a criatura dele, a criação dele. Ele nos criou, ele conhece os nossos limites. Então ele sabia que nós de nós mesmos não podíamos fazer nada. Então por isso que ele nos enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos fortalecesse, para que o Espírito Santo guerreasse as nossas guerras. Todas as nossas lutas não são vencidas por nós, é através do Espírito Santo. É Ele que consegue fazer tudo isso por mim e por você, porque nós somos seres limitados. O mundo espiritual nós não vemos, mas quando nós deparamos com a maneira com que está a nossa sociedade, você pode ter uma pequena, porque é muito pequena, mas você pode ter um pequeno entendimento de como anda o mundo espiritual. Olha o mundo hoje como está.
um caos, né? Pois é. Agora você imagine no espiritual. Eu e você, nós precisamos pensar nisso, porque o mundo vai ser destruído. Tudo que existe nesta terra vai ser destruído. Mas o que está no céu, esse é eterno. O que está em espírito, este é eterno. Deus, o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não devemos ficar pensando nas coisas terrenas. Eu e você, nós não devemos ficar pensando nas coisas que acontecem aqui nessa terra, nesse mundo. Porque tudo que acontece aqui é passageiro. A única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus. Então ele fala para mim, para você, que nós devemos pensar nas coisas do alto. Para eu pensar nas coisas do alto, eu preciso saber, entender e ter uma fé de que existe este mundo. Porque ele existe. Existe o céu e existe o inferno. E nós estamos na terra. Há um período a qual nós iremos passar aqui. Foi isso que Deus disse para o Senhor Jesus. Que ele viesse, ele iria ficar um período. Eu e você também, nós vamos ficar aqui um período. Nós somos limitados. Quem desceu aqui na terra, lá atrás, no passado, foi Jesus. Ele desceu aqui na terra. Jesus é o próprio Deus. Então foi Deus que veio aqui na terra, através de Jesus. Então entenda que ele não precisava de um auxiliador. Deus, ele não precisa de ninguém. Deus é Deus, ele faz o que quer, como ele quer, a hora que ele quer. Porque ele pode, ele cria. Eu e você só inventamos e copiamos, vamos dizer assim. Porque Deus, ele cria. Ele é o único criador. Ele criou o céu, a terra e ele criou tudo com a palavra. Então nós entendemos que o único que é criador é Deus. Nós somos criaturas dele. Então ele sabe da nossa limitação, ele sabe das nossas, vamos dizer, das nossas barreiras, a qual ali sozinho nós não podemos. Então por isso ele nos mandou o Espírito Santo, para que eu e você conseguíssemos vencer aquelas lutas, aquelas batalhas a qual Jesus passou, né? Sendo Deus, ele se despiu da glória, desceu, viveu como um homem, para que eu e você entendesse que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus, ele nos ajudará a terminar a nossa carreira aqui na Terra. As dificuldades vão vir bastante, mas temos alguém para nos ajudar? Temos sim. E eu não preciso vê-lo. Eu só preciso acreditar que ele existe e que ele está aqui para me ajudar, para interceder por mim, porque é isso que ele faz. Aqui no livro de João, capítulo 14, o versículo é o 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Entenda que o que Deus dá para mim e para você não é temporário, é para sempre. Porque não é algo humano, não é algo natural. O que Deus dá para mim e para você é eterno. O Espírito Santo na minha vida, na sua vida, ele é eterno. Então, todas as lutas, todas as dificuldades que vêm, nós temos um auxiliador, nós temos um ajudador, nós temos alguém a qual está ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer, porque é visível, é notório a nossa limitação, a nossa incapacidade humana. Mas entenda que Jesus, ele diz que para Deus
Não há nada impossível. Então, quando Jesus ele fala para nós que não há nada impossível para Deus, ele está dizendo, olha, essa luta, essa batalha, essa dificuldade que você está passando agora, ela não é impossível de ser vencida, não. Sabe por quê? Porque você tem um assistente aí junto com você. Você tem um ajudador aí junto com você. Você tem um auxiliador aí junto com você. E quando você está passando por essa luta, não ache que ele está olhando para você e deixando você sozinho. Não está, não. A verdade é que quem está guerreando por você é ele. Sabe por quê? As nossas forças são limitadas. Todas as vitórias qual eu consigo, a qual você consegue, é através do nosso auxiliador Espírito Santo. É Ele que nos assiste, é Ele que nos conduz, é Ele que intercede por nós, sabe? Quando a nossa luta está difícil e você só consegue entrar na presença do Pai e muitas vezes você não consegue orar e você só chora na presença dele, pois é. O Espírito Santo está ali naquele momento. E naquele momento ele vai lá e fala, Pai, a situação. Ela está chorando, ela não consegue falar, ele está assim, por causa disso, é por causa disso, é por causa disso, sabe? Ele sabe tudo. E é ele que fala. Nós só precisamos aceitá-lo, permitir que a ação dele se complete na nossa vida. Porque a partir do momento em que eu e você, né, dizemos sim para Jesus, pode entrar. A casa é sua, toma teu lugar na minha vida. A partir deste momento, o Senhor Jesus, ele entra e ele não entra sozinho. Quando ele entra, entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas entenda que é cada no seu tempo, cada um no seu tempo. Há um momento em que você vai estar se sentindo limitado, sem forças, sem palavras. E aí é nesse momento que o Espírito Santo fala, filha, calma. Agora eu vou falar por você. Então é algo sobrenatural, sabe? Eu entendo que nós precisamos estudar mais, buscar mais acerca do Espírito Santo. É tão pouco o aprendizado que a gente tem acerca do Espírito Santo e ele é algo tão lindo, e ele é algo tão maravilhoso, tão eterno, sabe? E a palavra diz que o Espírito Santo, quando ele chega na nossa vida, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz tantas coisas maravilhosas. E como ele é eterno, tudo que ele traz também é eterno. Então, olha que coisa linda. Você ter um ajudador, um auxiliador, um conselheiro ao seu lado, e que quando ele te dá algo, ele não toma mais, é eterno. A Bíblia diz, né, o Senhor Jesus, ele diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, a partir dessa força, quem traz essa força para mim e para você é o próprio Espírito Santo. Olha o que diz aqui em 1º livro de João, 1 João, no capítulo 2, e o versículo é o 1, ele diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele diz que se eu e você pecarmos, nós temos um advogado. O nosso advogado é Jesus Cristo. É Ele que nos defende. É Ele que busca
né? Vamos colocar nos nossos atos, nas nossas ações, a defesa para aqueles que receberam a Cristo. Tem algumas traduções que diz que o Espírito Santo veio para nos ajudar, nos auxiliar em nossas orações. Então, quando o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa oração, muitas vezes nós não temos o que dizer, não temos palavra, então o Espírito Santo ele mesmo, ele diz para Jesus o porquê, né, da gente não ter palavras, o porquê da gente não estar conseguindo falar, se defender, né? Então o próprio Espírito Santo ele faz isso, e ele diz aqui que quando a gente peca, né, ele diz que meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. Nós somos aconselhados a não pecar. E se alguém pecar, somos aconselhados, mas temos o risco, porque somos humanos. Somos seres mortais, imperfeitos. Então ele diz, se pecar, temos um advogado. Então entenda, quando eu e você nós pecamos, nós temos um advogado para nos defender. Nós temos um advogado para perdoar os nossos pecados, para buscar aquilo que é necessário para perdoar. Porque a partir do momento que o Senhor Deus ele conhece a mim e a você, ele sabe a probabilidade do ser humano de errar, de pecar, de falhar. Então ele fala, filha, não é para vocês pecar, mas se pecar, não fica remoendo. Vocês têm um advogado. O advogado de vocês é Jesus. E ele tem o Espírito Santo para dizer para ele o que aconteceu. Porque ele descreve tudo em detalhes. Porque o nosso Deus ele é perfeito, lindo, organizado e maravilhoso. E ele é Deus de detalhes. Então o Espírito Santo, ele diz os detalhes dos fatos, dos acontecimentos. E aí Jesus, ele vai fazer a defesa para apresentar a Deus. Entenda que quando Jesus ele apresenta para Deus, é para pedir a sentença, para pedir o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. E isso é tão lindo. E quando a gente consegue entender isso, a gente percebe que nós precisamos conhecer mais acerca do Espírito Santo. Ele está conosco o tempo inteiro, mas tem pessoas que não o conhecem. Ele está conosco o tempo inteiro, mas tem pessoas que não dialogam com ele. É por isso que nós precisamos buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar o Espírito Santo, para que nós possamos ter essa amizade, esse relacionamento maravilhoso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, sabe? E quando nós alcançamos isso, nós sentimos a plenitude de Deus. Não temos a plenitude de Deus, mas podemos sentir a plenitude de Deus e ter certeza que o amanhã será melhor, que a cada dia vai ser melhor. Entendermos que não importa como estiver a situação hoje, eu tenho um auxiliador comigo,
Eu tenho um Espírito que é santo, que me ajuda. E que se eu estou aqui é porque Ele me ajudou. Quantas foram as lutas que o Espírito Santo me fez vencer? Ele venceu por mim, porque eu sozinha não conseguiria. E eu só consigo glorificar a Deus por Ele ser tão amoroso comigo. Eu só consigo glorificar a Deus porque o amor dele é lindo e esse amor é eterno. E eu só consigo dizer para Ele o quanto eu quero espalhar esse amor. É só isso que eu consigo dizer. Muitas vezes eu me atrapalho, eu erro, eu falho, eu peco, eu sou humana. E Ele sabe disso. Mas o que está lá no fundo do meu coração é só Ele que conhece. E Ele sabe a proporção do desejo que há neste coração de cumprir aquilo que Ele quer que eu faça. Porque eu sei que os meus planos são falhos, mas o plano que Deus tem para mim, esse não falha nunca. Eu sei disso. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter me deixado consolador. Obrigado por Ele interceder por mim. Oh, Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por me defender, por me ajudar, por me consolar, por me assistir. Oh, Jesus, Tu és tão lindo e eu só tenho a agradecer por tudo. Muito obrigada, meu Deus, porque eu sem o Senhor, eu não sou nada. Eu te agradeço porque Tu és o meu Deus e és tudo na minha vida. Obrigada, meu Pai. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.